Bom, nós estamos nesse mês de março, e aí eu já te aviso que domingo que vem, o mês que vem é aniversário da igreja. Já te dou o aviso, domingo que vem à noite vamos ter um pregador aqui no domingo à noite. No dia 17, no dia 10 também, o pastor Abelardo. No dia 17 vamos ter outro pregador. No dia 24, um outro pregador. Então é o mês do aniversário da nossa igreja. Você é o nosso convidado para você estar aqui com a gente. Vamos encerrar uma festa maior, que vai ser no dia 24, depois do culto de domingo à noite. Tá bom? Então eu quero convidar você para que você esteja com a gente nesse culto do mês de abril. Tá bom? Bom, nós estamos falando sobre uma série que se chama assim, Tende Bom Ânimo. Tende Bom Ânimo é a mensagem que nós estamos tratando nesse mês de março. Eu falei domingo passado sobre, às vezes entramos em alguns becos sem saída da vida. E aí eu estava pensando sobre a vida de Moisés, quando eles encararam o mar, ficaram numa situação, num beco sem saída, e Deus os encoraja, fala para Moisés, fala para o povo não desanimar, fala para que eles marchem. E aí nós falamos que é um Deus acima de tudo, de fato é um Deus que se importa com as nossas vidas. Hoje eu quero pensar um pouco mais, pensando sobre, em vários momentos, Jesus pediu ânimo à vida dos seus discípulos por uma questão extremamente importante. É para que eles fossem testemunhas dele. Jesus os encorajou para que eles fossem testemunhas de Jesus. E aí eu quero começar a te perguntar uma coisa assim. Quem são as pessoas que te influenciam ou te influenciaram? Quais são as pessoas que fazem a sua cabeça? O que você vê nessas pessoas que chama a sua atenção para você dizer assim, eu quero imitar esse cara tem uma fala boa, esse cara tem um negócio legal que chama a minha atenção. Se nós pensarmos bem, nós somos influenciados pelo meio onde nós vivemos. Aquele filmezinho, Rio, né? Tem uma cena lá interessante, a ararazinha, ela está escovando o dente, porque a sua dona está escovando o dente. E aí o ambiente que também nos influencia. De uma forma ou de outra, sempre temos alguém que é um referencial para as nossas vidas, alguém nós olhamos e pensamos, quero ser um pouco parecido com fulano, quero imitar Beltrano, eu gosto tanto do jeito de Cicrano. Eu já tive essas crises comigo, meus irmãos. De vez em quando elas batem de novo. Eu gostaria de ser uma outra pessoa, quando você era mais novo, eu gostaria de ser aquele fulano. Ele parece tão centrado, ele parece tão inteligente. Eu gostaria de ser aquele adolescente bonitão, porque ele conquista todas as mocinhas. E na época eu não era tanto assim, né? Então, melhorei, gente, estou melhorando. Ontem, verdade. Então, de uma forma ou de outra, nós temos pessoas às quais nós olhamos, e essas pessoas causam uma impressão em nós, que nós falamos, opa, tem alguma coisa aqui que eu quero copiar para a minha vida. Agora a pergunta é, e sobre a sua vida com Deus? E sobre a vida com Deus? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que você olha para elas e fala assim, dá um desejo de você querer conhecer Jesus quando você olha para aquelas pessoas? Dá um desejo de querer conhecer mais a Deus? Dá um desejo de você querer servir mais a Deus? O que essas pessoas têm feito ou fizeram que causaram impressão em você, que mexeu com você, para você se conectar com o eterno? Para você falar assim, camarada, eu estou precisando de Deus. Quando eu olho para fulano me aponta essa realidade. Ele chama a minha atenção para uma vida mais íntima com Deus, para buscar mais de Deus. Eu me lembro, e eu não estou falando sozinho, porque eu sei que cada um de nós tem essa influência, né, Lúdia? Eu creio que você também tem, cada um de nós temos. Por exemplo, eu tenho uma referência muito grande do meu pai. Meu pai era um homem muito simples, como eu falei com vocês, mas meu pai era um homem muito simples, muito crente. A simplicidadezinha dele lá, ele era muito crente. Me serviu como uma boa referência. Eu tinha amigos que eram mais velhos do que eu, que eles me serviam de boa referência. Eu olhava para eles, percebia, cara, esse cara tem um comportamento de crente, esse cara me encanta quando eu olho para ele. Ele tem um negócio assim que eu gosto. Normalmente, meus amigos,
A atitude que essas pessoas cristãs, elas deixam na vida das outras pessoas, é o nome que nós damos para testemunho. Testemunho é aquela impressão ou é a forma de eu viver, de eu falar, que causa um impacto na vida do outro, que de uma forma ou de outra vai abrir portas para que ele entenda o Evangelho e compreenda o Evangelho. É um dos aspectos mais importantes das Escrituras. Tanto que Márcia, que a Bíblia tem um livro, praticamente um livro, que trata sobre testemunho cristão. Se chama Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, alguns preferem dizer Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, porque eles foram testemunhas da morte, da ressurreição, foram testemunhas na vida diária. E quando as pessoas olhavam para aqueles homens, eles falavam assim: me fale do seu Deus, me fale de Jesus. Por que vocês estão querendo morrer por ele? Por que a vida de vocês gira em torno dele? É o que a Bíblia chama de testemunho, que Atos dos Apóstolos nos dá de sobra sobre isso. Quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros versos, eles vão já chamar a nossa atenção, dizendo que houve um grupo de cristãos, Elaine, transformados pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus, pela mensagem de Jesus, e porque eles foram transformados nessa mensagem, Jesus os chama e diz assim: vocês vão ser as minhas testemunhas. Os primeiros capítulos de Atos, Jesus já está anunciando que, na verdade, a igreja de Jesus, elas teriam uma marca fundamental, que era ser testemunha. Como? Por meio do caráter, por meio dos negócios, por meio do comportamento, por meio da fala, por meio da mensagem que eles deveriam anunciar em todos os lugares, em todas as cidades, aonde eles fossem. Ser testemunha naquela época, não diferente de hoje, era uma jornada aonde o caráter moldado por Cristo Jesus deveria deixar uma impressão forte aonde eles colocavam os pés deles. É isso que a Bíblia fala e trata no livro de Atos dos Apóstolos. E para mim, não excluindo os outros, um dos homens para mim que trouxe um testemunho que impactou vários lugares. Quero pensar um pouquinho sobre você, porque tratar sobre esse camarada aqui, nós teríamos que gastar talvez, uns 15 anos ou mais para entender a vida do apóstolo Paulo. Eu lembro que, acho que o pastor Hernandes, alguém me falou, ele pregou uma série de mensagens sobre o apóstolo Paulo, até o momento que Paulo foi à cruz, até o momento que Paulo foi morto. E alguns diziam que quando ele pregava, ele chorava. Porque você analisar uma vida de um homem como esse, a gente fica primeiro com muita vergonha. Muitas vezes a gente dizer que a gente é até crente. Muitas vezes a gente cantar dizendo assim: eu vou morar no céu. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre esse homem chamado Paulo, que ele de fato experimentou na sua vida o caráter transformado pelo poder do Evangelho, e ele foi uma testemunha de Jesus, aonde ele estava em todos os lugares. Só para você ter uma ideia, Paulo era um perseguidor da igreja, e ele passa agora a ser perseguido por causa da mensagem que ele estava pregando com respeito a Jesus. E a história nos conta que ele estava com uma carta para perseguir os cristãos na cidade de Damasco. Quando ele estava a caminho de Damasco, uma luz muito forte brilhou sobre o seu olhar, e Paulo ficou cego naquele momento, ouvindo uma voz que dizia assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Presta atenção, meu amigo. Ele estava perseguindo a igreja. E Jesus estava dizendo: você está me perseguindo. Tocar na minha noiva é tocar em mim, hein? Tem gente que mete o pau na igreja, mas tocar na minha noiva está falando comigo, hein? Por que você me persegue, Paulo? E Paulo, então, naquele momento, é conduzido na cidade próxima. E aí Ananias, Deus fala com Ananias: vai na casa, na rua direita, tem um homem chamado Saulo. Mas Deus
Esse cara está matando os cristãos. Vai lá, eu estou mandando. Aí Ananias vai lá, e quando Ananias chega, Ananias fala aquilo que Jesus pediu para ele falar. Olha só o que está em Atos, capítulo 9, versículo 15. Vamos ler comigo? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus já estava dizendo de Paulo, Carlos, de forma clara: esse homem vai ser um instrumento para a minha vida, para mim, em todos os lugares. Ele vai sofrer por causa do meu nome. Ele vai ter o privilégio, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. É assim que dá o início da vida de Paulo. Paulo sai de Damasco, e a Bíblia nos conta que depois ele foi para a região da Arábia, e lá Paulo fica 3 anos na região da Arábia. Naquele momento que ele abre as Escrituras, ele tem que reestudar tudo para perceber: cadê Jesus? Estão falando que Jesus é o Messias. 3 anos estudando sobre isso. Só um parênteses. É tão interessante que a gente vê hoje, né? Tão diferente, né? O cara mal se converte em ontem, ele já é pastor hoje, depois da manhã ele é bispo, depois da manhã ele é apóstolo. Paulo demorou 3 anos estudando as Escrituras profundamente. E depois desses 3 anos, a Bíblia vai nos dizer que ele prega em Damasco, mas em Damasco ele já é perseguido por alguns judeus. Ele tem que fugir de Damasco. Alguns dizem que a Bíblia nos fala que ele tem que descer por um cesto. Depois ele retorna para Jerusalém, e em Jerusalém estão os apóstolos. E por incrível que pareça, a igreja tem resistência em receber Paulo. Quem é esse cara? Esse cara vai matar a gente, isso é um intruso, isso é um espião, isso vai matar a gente. Chega um cara chamado Barnabé, fala assim: não, esse homem agora é nosso. Jesus transformou esse homem agora é testemunho do evangelho. E Paulo é aceito naquela igreja. Barnabé o encoraja, Barnabé o abraça, Barnabé investe na vida de Paulo. E logo em seguida, então, Paulo, todo animado, ele faz um projeto para evangelizar Jerusalém. O sonho de Paulo era alcançar Jerusalém, mas Deus tinha um outro plano para ele. Deus fala: não é Jerusalém que eu quero, Paulo. Eu vou mandar você para outros lugares. Paulo, arruma suas malinhas, que eu vou mandar você para outros lugares, né? E aí, por mais que Paulo tenha discordado da direção de Deus, Paulo obedece a Deus. E aí a Bíblia nos fala que Paulo, então, ele vai para Tarso. Ele fica 10 anos em silêncio, no anonimato. Praticamente, Paulo ficou 15 anos fora do circuito depois da sua conversão. 10 anos no anonimato, aproximadamente de molho, longe dos acontecimentos, e sem algum ministério. Deus está tirando Paulo, tratando o coração de Paulo, moldando em Paulo o caráter de Cristo na vida dele, ensinando Paulo a ser um cristão de verdade, mexendo com o orgulho de Paulo, mexendo com a paciência de Paulo, com a temperança de Paulo. E aí, quando Paulo está na cidade de Antioquia, a Bíblia nos fala assim que estava trabalhando na cidade de Antioquia. Barnabé se aproxima de Paulo, chama Paulo e fala assim: Paulo, perdão, eu vou levar você para Antioquia. E é interessante que quando Paulo chega em Antioquia, o nome dele não está em primeiro. Tem outros nomes em primeiro, o nome dele aparece no último lugar lá. Ele e Barnabé. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: me separe Barnabé e Paulo, eu tenho uma obra para eles. E aí começa aquilo que nós vamos ver de sobejo, que são as viagens missionárias de Paulo. Paulo sai viajando, pregando o evangelho em todos os lugares, em especial aqueles que não eram judeus. E aí, meus irmãos, quando Paulo está lá, nas suas viagens missionárias, ele tem que testemunhar tudo que aconteceu na vida dele, todo o seu ensino, todo o seu caráter transformado, toda a sua vida moldada. Isso é só um pouquinho do início do ministério de Paulo. E Atos dos Apóstolos nos registra as suas lutas, os seus temores, as suas dificuldades, as suas perseguições, as suas oposições, as suas alegrias, o seu fortalecimento e, principalmente, quando Paulo ouviu da boca de Jesus:
Paulo, tem de bom ânimo, Paulo. Eu preciso de você. Ele ouviu da boca de Jesus. Jesus encorajando Paulo para que Paulo continuasse a ser uma testemunha. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. Eu quero pensar com você que Deus, Ele nos encoraja para que nós sejamos testemunhas dEle, aonde Ele está nos colocando ou onde Ele vai nos enviar. Sabe, meus amigos, eu não poderia deixar de falar que dos aspectos mais importantes da vida cristã é o testemunho. Jesus andou 3 anos e meio com seus 12 discípulos. Jesus os treinou, Jesus os ensinou, Jesus os capacitou, mas antes de Jesus subir aos céus, nos seus momentos finais, ele poderia ter falado tanta coisa para os discípulos, ter falado do céu, ter falado dos anjos, ter respondido para ele perguntas que eu gostaria de responder. Jesus, como é que é o céu, Jesus? Como é que é morrer e ressuscitar? Jesus não fala nada disso. Jesus chama os seus discípulos e olha para eles e diz assim: vocês vão ser as minhas testemunhas. A última das últimas palavras de Jesus é Jesus enviando os discípulos como testemunhas dele. Eles receberiam poder. Não para jogar holofote sobre eles, não para dizer que eles são todo-poderosos, não para dizer que eles fazem curas, milagres, não para dizer que eles são os caras, não para dizer que a oração deles é poderosa, não para dizer que a oração deles é forte, não para dizer essas coisas. Receberam poder para ser testemunhas de Jesus. E eu creio, meus irmãos, que Jesus fala isso, porque um dos aspectos mais importantes da existência de um cristão é ele ser uma testemunha de Jesus perante a sociedade, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde ele colocar a planta do seu pé. Foi para isso que Jesus chamou Paulo, é para isso que ele está chamando a cada um de nós e mais. É para isso que ele quer nos fortalecer. É para isso que ele quer nos encorajar. E aí eu quero ler com você um texto que se encontra em Atos, capítulo 23, versículo número 11. Quero pensar com você sobre esse texto. Atos 23, versículo 11. Queria que você pudesse ler comigo esse texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo já havia passado a sua 3ª viagem missionária. Paulo retorna para Jerusalém. Os amigos dele estão dizendo assim para ele: Paulo, não vai para Jerusalém, os caras vão te matar. Os caras estão fazendo uma tocaia para acabar com a sua vida. Paulo falou assim: o que me cumpre é cobrir o ministério que Deus colocou sobre mim. Eu sei que eles estão armando isso. E Paulo retorna para Jerusalém, mesmo sabendo disso tudo. Quando ele chega em Jerusalém, ele é acusado de que ele entra no templo e leva um não-judeu para o templo. Isso dá um problema enorme para Paulo. Paulo então as pessoas começam a perseguir Paulo, porque Paulo foi acusado de colocar um gentio dentro do templo. E aí, após ele fazer a sua defesa inteira, e muitos queriam matar o apóstolo Paulo, após ele conseguir apresentar a sua defesa, o comandante tira o apóstolo Paulo, prende numa fortaleza para proteger o apóstolo Paulo. Nesse meio tempo, Paulo se levanta e fala: como é que vocês tocam num cidadão romano? Vocês não poderiam fazer isso porque a lei não permite. E aí o comandante fica assustado, porque você ter a cidadania romana, você tinha que pagar e pagar muito caro. E Paulo fala: eu tenho a cidadania desde a minha infância, o pai dele deveria ter comprado. E Paulo era cidadão romano, e para ser cidadão romano, tinham várias proteções para ser cidadão romano. Ele não poderia ser castigado de qualquer maneira, ou preso de qualquer maneira. Nesse meio tempo, então, ele se declara assim, e ele não podiam agir sobre ele. Nesse momento, o comandante pega o apóstolo Paulo, o leva para um lugar separado, chama os caras do Sinédrio, que são os fariseus e os saduceus, e ali Paulo aproveita para fazer a sua defesa novamente. E quando ele faz a sua defesa mais uma vez perante aquelas pessoas, ele toca na ressurreição. Começa a haver uma brigaiada, porque os saduceus não concordavam, os fariseus concordavam, e aí o comandante mais uma vez pega Paulo e põe Paulo numa prisão, e chega no texto que nós lemos. Paulo agora está preso.
não sabendo o que lhe iria acontecer. E nesse momento, Jesus se aproxima dele. Nesse momento, Jesus se coloca ao lado dele. E eu quero pensar com você algumas lições que nós podemos aprender do encorajamento de Jesus. A primeira delas é o seguinte, baseada nesse texto. Tem de bom ânimo, sabe por quê? Porque Jesus está do seu lado. Tem de bom ânimo. Jesus está do lado daquelas pessoas que estão envolvidas com a sua missão de ser testemunha. Olha o texto que diz aí, ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. É interessante, queridos. Jesus não chega para acabar com os inimigos de Paulo. Jesus não chega para simplesmente retirar Paulo e falar, Paulo, você está sofrendo tanto, coitado de você, Paulo, você tomou tanta borrachada aí. Não, vamos dar um jeito, vou tirar você daqui. Não, não foi para isso. Ser crente, meu amigo, é andar só subida, cara. É só subida. Chega de ser cauda. Você tem que ser cabeça agora, cara. Vem cá. Jesus não fala isso com Paulo. Jesus se coloca do lado de Paulo e o encoraja. Não olha para Paulo dizendo assim, Paulo, sua vida está assim porque é mal olhado. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, minha vida está assim por causa de mal olhado, Renato? Eu falo assim, não sei, porque a pessoa olhou para você, mas eu não sei o que é esse trem não. É macumba que fizeram comigo? Paulo estava ali simplesmente porque ele estava em obediência àquilo que Jesus havia ordenado. Porque Paulo se levanta e fala, eu vou ser a testemunha dele onde for. E nesse momento, Jesus se coloca ao lado do apóstolo Paulo, porque ele sabia que Paulo deveria ser instrumento para levar o nome dele em todos os lugares. E Jesus então se coloca ao lado de Paulo para confortá-lo, para dizer, Paulo, tem de bom ânimo. Eu fico tentando imaginar essa cena. Paulo preso, Jesus chegando ao lado dele. Paulo, coragem, Paulo, porque tem mais coisa para você. Eu creio, meus irmãos, Jesus está me dando uma lição muito importante aqui. Jesus está me dizendo, me ensinando, que ele prefere cuidar de mim e me encorajar para a caminhada cristã do que muitas vezes tirar os meus problemas. Ele prefere dizer, eu estou com você, do seu lado, porque eu quero que você continue na caminhada que você está por causa do meu nome, do que eu tirar os problemas que você está passando. Jesus se compromete a estar conosco todos os dias. É assim que funciona. É assim que eu penso que deve ser a caminhada cristã. Deus muitas vezes não nos livra das situações difíceis, mas Ele se coloca ao nosso lado para nos encorajar. A grande questão é quem Ele vai encorajar. Quem Ele está disposto a encorajar? Quais são os cristãos que Ele está disposto a encorajar? Cristãos que estão na obediência ao seu mandato. Aqueles que disseram, eu vou sair para pregar o Evangelho, eu vou sair para comunicar o Evangelho, eu vou sair para testemunhar o seu nome aonde for. Eu vou tomar muita pancada por causa disso, seja na universidade, seja no trabalho, seja na minha casa, mas Deus me chamou para ser uma luz naquele local. E quando somos testemunhas vivas de Jesus, com caráter transformado cristão, Jesus, quando essas pessoas passam dificuldade, Jesus se coloca ao lado delas. Jesus se coloca ao lado delas para encorajá-las, para reforçar a sua vida, para dizer, não, Paulo, eu não estou livrando você porque eu tenho uma missão maior para você. Parece, meus irmãos, que na visão de Jesus, ele não tira dificuldades de Paulo, porque ele não falou isso lá atrás. Ele falou assim, eu vou estar com vocês. Sabe, tem muita gente que entende essas coisas erradas. Tem muita gente que entende que ser cristão mesmo, de verdade, é não ter problema. Ou ser cristão mesmo de verdade, que dá testemunho de verdade, parece que é, por um lado, falta de fé pequena quando as coisas dão errado. Mas não é isso que eu vejo em Paulo. Eu vejo alguém que está em obediência à ordem de Jesus. Eu percebo alguém que se dispôs a ser instrumento nas mãos de Jesus. E no momento difícil, Jesus não livra dessa situação. Jesus não livra dos seus inimigos. Jesus não livra da situação difícil. Mas Jesus se coloca ao lado dele. Jesus se coloca ao lado daqueles que querem
testemunhar de Jesus. Vitória, Jesus não tem compromissos com esses que não estão testemunhando o seu nome. Porque Jesus chama a igreja para ser testemunha frente ao mundo. Tem muita gente que lê aquele texto de Mateus 28, 18, dizendo assim, não, porque eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Espera aí, lê o texto direito. Eu vou estar com você se você estiver comigo na minha missão. Se você não estiver se importando com a missão do meu pai, como eu disse aqui uma vez, o único assunto que interessa ao pai é buscar o filho que saiu de casa. Se você não estiver nessa missão comigo, se você achar que eu fiz só para você, para levar você para o céu, e o resto é dar uma vida boa para você e você me buscar para te dar uma vida boa, eu não estou com você. Eu estou com você se você estiver comigo na missão que eu coloquei com você. É isso que Paulo me ensina. E gente que vive assim, parece que as coisas vão ficando piores, mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus está do lado deles, neném. Jesus está confortando eles. Jesus está os encorajando. Jesus está do lado deles, falando ao coração deles, dizendo para eles assim, é isso mesmo, meu filho. Você está sofrendo por causa de mim. Você está sofrendo por causa do meu nome. Você está sofrendo porque você me ama. Você está sofrendo porque você entendeu o seu chamado. Eu estou enviando você para todos os lugares, porque eu sei que você me ama. É isso que Paulo me ensina aqui. Se nós estivermos na missão de Jesus, na missão de proclamar o seu nome a todas as nações, proclamar a mensagem de salvação que resgata as pessoas do pecado, que resgata as pessoas das garras de Satanás, que transforma as pessoas em filhos de Deus, pessoas assim, Jesus está dizendo, eu estou do seu lado. Por isso, meus amigos, que eu aprendo que até mesmo os nossos sofrimentos que passamos, por causa do Evangelho, por buscarmos ser suas testemunhas, por nós buscarmos viver o que Deus quer, são momentos em que nós podemos experimentar a mão e a presença confortadora de Jesus, não nos livrando das lutas, não nos livrando dos nossos inimigos, mas estando conosco nessa jornada. Eu confesso a vocês que o evangelho que se prega hoje não é evangelho. Porque o evangelho que se prega hoje não tem cruz. É um cristianismo onde a cruz não está presente. É um cristianismo onde o sofrimento por causa da cruz não está presente. É um cristianismo mais de bênção, de prosperidade. É um cristianismo que traz uma vida boa para as pessoas, mas não causa nenhum impacto na sociedade, não causa nenhum impacto na vida das pessoas, não causa nenhum tipo de transformação na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque elas olham para a gente e não conseguem ver Jesus em nós. O que elas conseguem ver são consumidores de religião. Não é para isso que Jesus está chamando a igreja. Eu creio, meus amigos, que Deus usa esses momentos para mostrar ao mundo que o poder é dele e não nosso. Deus usa esses momentos difíceis, como usou da vida do apóstolo Paulo, para dizer, a glória não é sua, a glória é minha. Deus usa esses momentos para nos mostrar que o compromisso que Ele tem conosco não é nos dar uma vida confortável, mas é Ele ser o Senhor da nossa vida, é Ele habitar conosco, para nós sermos Suas testemunhas. Foi para isso que Jesus treinou os seus discípulos, foi para isso que Jesus chamou Paulo, porque Ele queria que sua obra continuasse, sua obra de salvação. O testemunho que nós precisamos dar não é, olha, eu fui curado por Jesus. Olha para a minha vida. Percebe como é que a minha vida mudou? Eu andava com um sapatinho velho furado, agora eu ando com um sapato 2.0 zerado. Meus irmãos, essas coisas são importantes? São importantes. Se de fato eu fui curado por Jesus, eu preciso dizer para as pessoas que eu fui curado de fato por Jesus. A igreja esteve orando por mim. Eu estava enfrentando uma luta na minha família, seja o que for, essas coisas são importantes. Mas eu quero chamar a sua atenção que essa não é a questão mais central. Essa não é a questão mais central. Nós precisamos ser testemunhas de que as pessoas olhem para nós. E mesmo, Marques, quando estamos na pior, quando estamos numa situação difícil, por causa do nome de Jesus, as pessoas olham para a gente e as pessoas se encantam com a gente, porque elas veem Jesus em nós. Elas veem Jesus no nosso caráter, no nosso comportamento,
nas nossas ações, na nossa falha. Porque Jesus está do nosso lado, nos encorajando para a caminhada. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Eu queria que você pudesse ler, por favor. Não te envergonhes, portanto, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participa comigo, meu amigo, dos sofrimentos por causa do Evangelho. São essas testemunhas que Deus está de olho. São crentes que Ele levam a sério a sua conduta, os seus negócios, o seu comportamento, as suas ações, a sua fala. E ele sofre, Márcia, por causa de Jesus. Ele poderia estar batendo com um carrão lá para fora, mas ele disse não por uma proposta que fizeram para ele por causa de Jesus. São esses que Jesus se coloca do lado deles e fala: meu filho, eu estou te encorajando, porque você está comigo na minha missão. Segunda coisa que esse texto nos ensina: tem de bom ânimo. Jesus nos encoraja para nós testemunharmos sobre Ele. Jesus é que te encoraja para testemunhar. Leia comigo o versículo 11 novamente. Coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Eu vejo nesse texto uma grande importância que Jesus dá para o testemunho cristão em todos os lugares, e acredito que é o plano de Deus usar o homem e usá-lo ainda mais, o homem, cada vez mais. Tem um livro que eu gosto de ler lá em casa, um livro fininho, mas é uma pancada, porque ele diz assim: os homens é que são o método de Deus. Enquanto as igrejas estão procurando métodos melhores, Deus está buscando homens e mulheres melhores, homens e mulheres que andam com Ele. Aqui a gente percebe que Paulo, ele traz à luz justamente esse segredo do êxito dos homens que firmaram o Evangelho no mundo, quando pôs em relevo o caráter pessoal desses homens. A glória e a eficiência do Evangelho dependem dos homens que o proclamam. Vou repetir esse negócio, sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho que nós pregamos aí fora depende das pessoas que o testemunham. Deus depende de homens que sejam canais por meio dos quais Ele exerce o seu poder no mundo. Porque o método de Deus são homens e mulheres transformadas pelo Evangelho. Hoje de manhã nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Rapidinho, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se tornaram testemunhas de Jesus e a igreja não parou de crescer mais. Sabe por quê? Porque o método de Deus são pessoas, são homens e mulheres transformadas pelo poder do Evangelho. Deus não está atrás de maquinaria, Deus não está atrás de estruturas melhores, Deus não está atrás de técnicas humanas para fazer a sua igreja crescer. Deus está atrás de homens e mulheres transformadas pelo Evangelho. Gente que paga o preço por causa de Jesus. Gente que ama Jesus. Queridos, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Enquanto nós procuramos métodos melhores para fazer a igreja crescer, Deus procura homens que sejam suas testemunhas, testemunhas da sua santidade, do seu poder, da sua mensagem. Como eu digo, meus irmãos, aquele que testemunha da mensagem do Evangelho deve ser, se possível, mais do que a própria mensagem que ele anuncia. É como se eu fosse assim, parece que o mensageiro Kelly, ele tem que ser, por um lado, maior do que a mensagem que ele proclama. Porque antes das pessoas ouvirem a mensagem da nossa boca, eles vão ver o nosso comportamento, eles vão ver a nossa vida, eles vão ver as nossas atitudes, eles vão ver o que nós estamos fazendo nos escuros, eles vão ver o que nós estamos fazendo todos os dias. Às vezes, meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu me pergunto, onde é que estão os sermões de Paulo? Paulo pregou vários sermões, a Bíblia só mostra alguns deles. Nós temos um aqui, o outro ali, mas onde estão os sermões de Paulo? A Bíblia não mostra tanto os sermões de Paulo. A Bíblia mostra o homem Paulo, maior, Valtair, do que os seus sermões.
E um homem maior do que os seus sermões vive para sempre. As pessoas podem esquecer o que você falou, mas as pessoas nunca vão esquecer o que você fez com elas. As pessoas podem esquecer a orientação e o conselho que você deu para elas, mas as pessoas nunca vão esquecer quando você foi um crente perto dela, quando você caminhou com alguém, quando você a levou para Cristo, quando você abraçou essa pessoa, quando você compartilhou com essa pessoa do amor de Deus por ela. Isso elas nunca vão esquecer. A voz, meu irmão, pode silenciar as pessoas esquecerem o que você diz, mas o seu testemunho vive para sempre. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos alguém que ele personifica nele o próprio Senhor Jesus Cristo. A ponto tal do apóstolo Paulo dizer: seja os meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Um dia eu falei domingo de manhã aqui na igreja, baseado nesse texto, e perguntei para as pessoas assim que estavam aqui: você tem coragem de dizer isso? Seja o meu imitador? É mais fácil a gente dizer assim, né? Não, olha para fulano, olha para Beltrano. Não, você vai vir na igreja, tem uns caras lá, não olha não, hein? Olha não, olha para os caras não, tá bom? Ó, é o seguinte, vem para a igreja e olha para Jesus, hein? As pessoas têm que vir para a igreja e olhar para as nossas vidas. As pessoas têm que entrar na sua casa e olhar para a sua vida. As pessoas têm que fechar negócio com você e olhar para a sua vida. As pessoas têm que olhar para a sua fala. As pessoas têm que olhar para o seu coração e perceber se você ama Deus. Perceber se você ama Jesus de verdade. Portanto, queridos, testemunho é uma questão central na caminhada com Deus. Não importa, o que me chama a atenção desse texto é que não importa o seu contexto, não importa o seu ambiente, não importa a cidade que você mora, porque Jesus está dizendo: do mesmo modo, Paulo, que você foi testemunha em Jerusalém, eu quero que você seja testemunha agora em Roma. Homens e mulheres transformados pelo Evangelho, eles têm que testemunhar em todos os locais, em todos os ambientes, a morte e a ressurreição de Jesus. Não importa se você mora em Jerusalém, a capital da religião, onde as pessoas respiram a religião, onde você cruza com pessoas extremamente religiosas, onde as pessoas acham que a segurança que elas têm veio porque elas são boas, porque elas vão à igreja, não é verdade? Porque elas fazem um bem para o próximo. O ambiente de Jerusalém era esse ambiente, um ambiente religioso. Paulo, você foi testemunho nesse ambiente religioso, mas saiba de uma coisa, Paulo, que você cruzou com várias e várias pessoas, que eles pensam que se eles sacrificarem mais, se eles se esforçarem mais, se eles fizerem as coisas corretas, Deus vai amá-las. Mas não se esqueça que o coração desse povo é duro para ouvir a mensagem do Evangelho. É por isso que eu coloquei você lá como testemunha. Mas eu estou chamando você, Paulo, agora para você ser testemunha em Roma. Roma não é a capital da religião. Roma é a capital do poder. Roma é a capital política. Roma é onde as pessoas acreditam que o que vai dar segurança para elas é o Estado, são as políticas do governo, é o emprego, é uma boa educação, é o fator econômico. As várias pessoas recorrem à estabilidade que o poder e o status econômico oferecem para elas. Mas, Paulo, eu estou chamando você para você ser testemunha na capital do poder, porque o coração dessas pessoas continuam duros, porque elas continuam acreditando no dinheiro que elas têm, elas continuam acreditando que a segurança que elas têm vem baseado porque elas são ricas, porque elas têm formação acadêmica. Paulo, eu quero que você seja uma testemunha em Roma da mensagem do Evangelho. É isso que Jesus está chamando para Paulo. Assim como você foi em Jerusalém, seja também em Roma. Meus irmãos, se nós olharmos melhor o testemunho de Paulo em Jerusalém, nós vamos ver algumas coisas assim, que Paulo, ele foi testemunha de duas coisas muito simples. Primeira delas, ele foi testemunha para dentro da igreja. Até os seus irmãos judeus que se diziam cristãos tinham dificuldade de olhar para Paulo e ver ele como um cristão, quando Paulo fazia sua viagem missionária. Aí ele voltava e ele falava assim: sabe, gente, Jesus está fazendo coisas maravilhosas aí fora. O coração deles, se enchia. A alma deles se enchia por causa do testemunho de Paulo.
Por causa que Paulo estava dizendo que Deus estava mudando famílias, mudando pessoas, transformando a cidade. Ao mesmo tempo também Paulo dizia que ele era testemunha para os de fora, para as pessoas que não eram judeus. Paulo, ele dizia para os seus irmãos, tem pessoas que eles não são aqui dentro, eles estão lá fora. São para esses que eu saí, foi para esses que eu fiz as minhas viagens missionárias. Vocês sabem como eu sofri na mão deles. Vocês sabem que por várias e várias vezes eu tive que sair correndo por causa deles. Mas Deus me chamou para ser testemunha no meio deles. Meus irmãos, nós precisamos aprender com Paulo que Jesus ele nos chama para nós sermos testemunhas do seu caráter em todos os lugares, a todo tempo e a fora do tempo. De vez em quando eu ouço coisas assim. O lugar mais difícil de eu testemunhar é dentro da minha casa. O lugar mais difícil de testemunhar é perto do meu pai, perto da minha mãe. O lugar mais difícil, por quê? Eu falei, tinha que ser o contrário. Eles deviam olhar para você e ficar encantado, porque antes você era escravo dos seus pecados, agora não. Devia ser o contrário. Agora que você deveria se tornar um filho mais obediente, um filho que respeita mais o seu pai e sua mãe, que os entende, que ora por eles. Paulo me ensina que nós precisamos ser testemunha perto, longe, para todas as pessoas. E foi para isso que Jesus o colocou do lado dele, dizendo, Paulo, estou encorajando você, porque você vai ser testemunha agora em Roma. Em Roma. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos viver a mesma coisa. E Jesus está querendo nos encorajar para isso. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não desistam. Não desista se aquele colega seu está duro do coração. Não desista se a sua família não quer muito te ouvir. Não desista se os seus colegas de trabalho não estão olhando muito para você. Não desista. Viva o caráter cristão aonde for, para que o nome de Jesus seja conhecido. Terceiro e último lugar, queridos. Tem de bom ânimo, porque Jesus ele está no controle de toda a história. É o que Jesus está falando com ele aqui, ó. Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, essa palavrinha que está arriscada aí, assim importa que também o faças em Roma. Jesus encoraja Paulo dizendo que o que nós precisamos aprender. Jesus está no controle da história. Jesus está comandando tudo. Por várias e várias vezes, Paulo queria ir para um lugar, Jesus o mandava para outro lugar. Por várias e várias vezes. E por que Jesus fazia isso? Porque ele está no controle da história. Esse termozinho que aparece sublinhado aí, é uma palavra em grego que dá a ideia de controle soberano de Deus na história, fazendo com que as coisas aconteçam segundo o seu propósito. Quando ele diz aí, assim importa, ele está dizendo que há um propósito para tudo que Jesus está fazendo na sua vida, Paulo. Você está nessa enrascada, você está preso, mas sabe de uma coisa, foi Jesus que colocou você aqui, e ele vai colocar você em outro lugar, porque ele está com o controle da história, porque ele quer que o nome dele seja conhecido em todos os lugares, para todas as pessoas. Ele está dizendo assim, Jesus, da mesma forma que eu, Jesus, tive que sofrer, importava que eu sofresse, que eu fosse morto, que eu passasse por tudo que eu passei, que eu ressurgisse dentre os mortos. Importa agora que você, Paulo, seja uma testemunha minha até os confins da terra. É debaixo desse assim importa que os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, cumpre a vontade de Deus em todas as questões da vida. Ou seja, é a vontade de Deus que haja salvação. É a vontade de Deus que as pessoas conheçam a Cristo, que conheçam a mensagem de Jesus e que a mensagem de Jesus chegue em todos os lugares, revele ao homem o seu estado perdido, traga o homem para Cristo para que ele se arrependa e creia. É da vontade de Jesus que todas as pessoas conheçam essa mensagem. E sabe o que ele faz? Ele muda o coração de alguns, dizendo, eu quero que você seja a minha testemunha. Eu quero que você faça isso. Jesus não deu essa responsabilidade para os anjos. Confiou a vida da igreja. Confiou as nossas vidas. E ele diz assim, se você entrar nessa, se você for a minha testemunha, Suelifas,
Se o senhor abraçar esse negócio, seu Elifas, se o senhor me amar de verdade, as pessoas olharem assim para o senhor, seu Elifas, eu vou dizer um negócio para o senhor, seu Elifas, eu estou no controle da história. Se acontecer alguma coisa errada com o senhor, não esqueça, eu estou no controle da história. Se o senhor for perseguido, se o senhor sofrer por causa do meu nome, não esqueça, seu Elifas, eu estou no controle da história. As pessoas acham que é o governo, as pessoas acham que são os poderosos, as pessoas acham que é um grupo que se reúne na cidade, que manda em todo mundo, as pessoas acham que é a política. Jesus está dizendo, não, eu faço as coisas acontecerem para que o meu nome seja conhecido. Sabe por quê? Porque em Roma, ele está dizendo para Paulo, tem pessoas lá, Paulo, que eu chamei para que você pregue o evangelho para elas. Porque a partir de Roma, o meu nome vai ser conhecido. A partir de Jerusalém, o meu nome vai ser conhecido. A partir da cidade de Itabira, meu nome vai ser conhecido. Jesus está chamando a igreja, dizendo para ela ser testemunha, dizendo para ela assim, saiam, se envolvam com as pessoas, vivam o evangelho, sejam testemunhas, mas não se esqueça, se vocês viverem isso, eu estou no controle. Pai, e se faltar o emprego, pai? Pai, e se meus negócios derem errado, porque eu assumi um compromisso agora de ser crente de verdade? Pai, e agora, pai? E esses compromissos que eu assumi, que eu vou ter que abrir mão deles, que tem questões financeiras envolvidas? Eu estou do seu lado. Eu estou controlando a história. Sabe, queridos, eu gostaria de ver muito isso nesse evangelicalismo brasileiro. Muito disso. Tem gente que converte a cabeça, mas não converte o coração. Tem gente que diz que é de Jesus, só para coisas tão boas, só para Jesus abençoá-los. Mas Jesus não comanda a vida deles. Porque eles continuam com o mesmo comportamento, com o mesmo pensamento, com os mesmos desejos, com as mesmas impulsões, com o mesmo gosto, com os mesmos programas, com a mesma fala. Continua tudo do mesmo jeito. A única coisa que muda, como eu sempre falo, é porque botou a Bíblia e veio para a igreja. Agora eu sou crente. Agora eu canto música gospel. Música gospel. Vocês acreditam nisso? Que eu canto música gospel? Eu entro no carro do cara, só tem música evangélica. Ai, que testemunho maravilhoso. Ai, que coisa boa. Nossa, umas musiquinhas ruins que dá gosto. Prefiro ouvir MPB. Não, com sinceridade, tem música evangélica, pelo amor, muitos canal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, muito. Tem programa evangélico? Não, vê o programa. Vamos ver ali, vamos ver o Shrek, que é melhor do que esse trem. Não, pelo amor de Deus. Vocês troçam daí. Não, pelo amor de Deus. Não, agora o cara falou o nome de Deus. Agora está falando o nome de Deus. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, não, Renato, eu fui evangelizando para ele de Itabira a Belo Horizonte. Ele entrou no meu carro e botei uma música evangélica para ele. Eu falei assim, meu Deus, coitado desse cara. Não é isso que eu estou chamando, meus irmãos. Ser testemunho não é isso. Isso aí qualquer um faz melhor do que a gente. A gente precisa entender que quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver um caráter de Jesus transformado em nós pelo poder do Evangelho. E por causa dessa mensagem que nós abraçamos, que nós cremos, nós vamos sofrer por causa dessa mensagem. Quando sofremos, Jesus está dizendo, eu estou no controle. Eu estou no controle. Permaneça na caminhada. Às vezes, meus irmãos, os cristãos eles estão envolvidos diretamente na causa do Evangelho. E às vezes eles passam por dificuldades, eles passam por medos, passam por sofrimento. Mas é preciso que eles não esqueçam. Jesus está dizendo, tenham bom ânimo. Permaneçam firmes comigo, no meu comando, eu estou no controle. Vocês acham que são eles? Você acha que o seu patrão te mandou embora? São eles. Não, sou eu que estou no governo. Eu estou no poder. Quando entendemos isso, meus irmãos, até mesmo no meio do sofrimento, o nome de Jesus aparece. Tende bom ânimo, Jesus está dizendo. Esse importa aqui é o controle soberano de Deus para fazer com que a sua palavra se cumpra, para fazer com que a sua vontade se cumpra na história. Tem as pessoas que acham que quem manda no mundo é o diabo que manda no mundo. As pessoas estão equivocadas. O diabo é um escravo de Deus. O diabo é um servo na mão de Deus. Ele apronta, mas ele continua sendo um servo na mão de Deus. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Você liga a televisão, você vê o nosso país falando de crise uma atrás da outra, mas não são crises que mandam na minha vida. Quem manda na minha vida é Jesus, que tem um controle da história na sua mão. E independente de crise, você passar fome, não passar fome, com emprego, sem emprego, seja o que for, seja testemunha de Jesus.
Porque Jesus vai estar do seu lado te encorajando, te confortando e te encorajando para a caminhada. Concluindo, meus irmãos, quero dizer para você nessa noite, tenha bom ânimo. Deus está chamando você para uma tarefa mais nobre, uma tarefa muito maior, que Jesus confiou só à igreja de Jesus. Eu creio que o mundo precisa, Kelly, é que a luz do Evangelho brilhe em todos os lugares, através da vida dos crentes. E aí eu posso encerrar te fazendo a seguinte pergunta: quem foi a pessoa que te apresentou a Cristo? O que você viu nessa pessoa? O que essa pessoa chamou a sua atenção? Que testemunho ela deu para você? E aí eu encerro com a outra pergunta: qual é o testemunho que você vai dar para os outros? Qual vai ser o seu estilo de vida cristão, que você vai ser usado por Deus, que Ele está querendo te encorajar, justamente para quê? Para que você não veja a vida das pessoas perdida nos seus pecados, caminhando a passos largos para longe de Deus, sem Deus no mundo, sem alegria no coração, sem conhecer a Jesus Cristo. Tenha de bom ânimo, meu amigo. Se você é crente, tenha bom ânimo. Se você está passando lutas por causa de Jesus, tenha bom ânimo. Se você está passando dificuldades por causa do nome dele, tenha bom ânimo. Jesus está do seu lado, Ele está te encorajando. Ele tem o governo da história nas suas mãos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Eu queria pedir você que curvasse sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus, o que adianta nós sabemos tanto do Senhor se a gente não vive aquilo que a gente tanto prega? Deus, nós vivemos num tempo em que o Senhor está despertando a igreja, para que ela seja a igreja que o Senhor quer dela. E eu creio, Pai, que essa igreja é quando jovens, adolescentes, adultos, aonde eles põem o pé, eles estão ali firmes com o Senhor, eles abraçaram a causa do Evangelho, eles amam o Senhor, e porque amam o Senhor, eles estão dispostos a pagar o preço de ver o nome do Senhor sendo conhecido através da vida deles. Deus, nós não podemos entrar nessa, do nosso discurso estar separado da nossa vida. Isso não é testemunho cristão. Ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Pai, desperta o nosso coração. Eu creio, ó Deus, que Jesus quer estar do nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele está nos encorajando. Ele está buscando nos fortalecer, ó Deus. Para quê, Pai? Por um motivo. Para que o nome dele seja conhecido em todos os lugares. Então, Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Nos perdoe, Pai. Visite o nosso coração e a nossa vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar vocês